Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do PTK e Pipoca. Hoje para comentar Terrifier 3, um filme aí trazendo este retorno de Arte, o Palhaço, novamente dirigido e roteirizado aí pelo Damien Leone, que é o concebidor da história desde o longa-metragem de 2016 e dos curtas que vem de anteriormente, né, o primeiro lá de 2008, na continuação da sequência de 2022, agora natalino, um filme aí que se passa nas épocas das festas de final de ano, mesmo estreando aí no Halloween. Ele chega aqui no Brasil no próximo dia 31 de outubro e vou trazer aqui tudo o que eu achei sobre ele depois da vinheta. Bom, o Terrifier 3 está mais para o seu segundo filme do que para o primeiro, né? O primeiro era um filme mais simples, digamos assim, com uma ideia ali mais comum desse serial killer dentro do gênero slasher. E no segundo a gente já teve aí mais aprofundamento de mitologia, né, por assim dizer, porque eu não acho que se aprofunda muito, trazendo alguns elementos sobrenaturais e flertando ali com alguma mitologia acerca do palhaço Art e também da personagem que eles apresentam neste segundo filme, que é a Sienna, que retorna aqui para esse terceiro. E eles também vão trazendo novos elementos sobrenaturais, vão colocando mais algumas questões ali em torno do Art, da Sienna, a da parceira que ele começa a ter agora para ajudar, né, a cometer esses crimes, né, uma personagem também que a gente já tinha visto lá no segundo filme. E ele vai entrando ali dentro dessas conjunturas, tentando criar alguma narrativa ali para fazer uma ligação maior com os elementos que a gente já tinha visto até então. Já está confirmado aí que a gente deve ter um quarto filme, sim, principalmente porque os filmes têm feito sucesso gradativamente, né? Conforme eles vão lançando, eles fazem mais sucesso, principalmente porque eles custam muito pouco para serem feitos e acabam arrecadando um dinheiro suficiente para se pagar e para gerar um lucro bastante satisfatório. Então a gente deva ter um quarto filme aí que imagino, segundo aí os comentários que a gente tem do próprio Damien Leone, que seja o encerramento aí da história. E esse aqui deixa ganchos ali, deixa pontas para, né, a gente ver esse quarto filme. Mas, inclusive, o filme ele deixa pontas soltas demais e muitas coisas sem explicações que eu acho que acabam gerando um certo incômodo. Eu acho que quando você cria um filme slasher e você pensa nesse serial killer, nessa figura que vai segurar, que vai se seguir dentro da sua franquia, como a gente tem Michael Myers, Chuck, Jason, o próprio Fred Krueger, até mesmo o Pennywise ali, que tem um viés mais sobrenatural e etc., eles tentam sempre dar uma explicação e uma definição. Muitas das vezes essas explicações não têm muito êxito, não realmente esclarecem as dúvidas de quem está assistindo, porque a gente às vezes tem mais perguntas a serem respondidas, mas eles tentam pelo menos ali amarrar a mitologia e dar um estofo suficiente para fazer com que aquela figura tenha significado. E aqui eles não tentam muito fazer isso. Eles jogam muitos elementos ali, mas eles parecem não saber amarrá-los ou pelo menos não querer fazer isso. Talvez para fazer um fechamento lá na frente, ir explicar todas essas questões, ou simplesmente porque são muitas ideias que eles têm de concepção, porque vai ficar bom em cênica, vai ficar bom em estética, vai ficar interessante para dentro do gore, para dentro do slasher, para dentro do terror que eles querem criar ali, e eles simplesmente vão colocando essas coisas como elementos realmente estéticos para funcionar em tela na proposta que eles querem oferecer e não realmente porque eles têm um background e todo um texto ali que defina, que explique aquilo ali e por que está acontecendo. E eu acho que talvez seja esse o maior incômodo. Porque dentro dessa questão do slasher, do gore, e de criar um sadismo, de criar um personagem realmente que dá raiva, que dá asco, e um filme que consiga dar embrulho no estômago, eles conseguem fazer aqui. E assim como eles conseguem fazer no primeiro, assim como eles conseguem fazer no segundo e nesse terceiro, e conforme os filmes vão avançando, eles vão escalonando essas coisas, e eles vão aumentando o grau do gore, o grau do slasher e o grau do quanto vai ser nojento assistir os filmes. Mas eu acho que falta realmente o roteiro. E eu gostaria que tivesse um pouco mais de roteiro. Nesse aqui, particularmente, eu fui
comecei a assistir tentando me divertir um pouco mais e me desprender de algumas amarras para poder curtir o filme, mas eu acabo não conseguindo. Ele passa ali, sei lá, 20 minutos e eu já estou incomodado com as resoluções, com as soluções, com as cênicas e com a loucura que é apresentada ali, sem realmente um fio narrativo que me faça entender. Eu não acho, às vezes, que precisa explicar realmente a motivação, mas eu preciso entender por que esses elementos estão surgindo. Principalmente porque no primeiro filme a gente não tinha nenhum elemento sobrenatural. A partir do segundo, esses elementos sobrenaturais começam a aparecer, tanto da personagem feminina principal, quanto do personagem que é o grande vilão, que é a grande figura da franquia, e isso fica simplesmente jogado ali. E a gente tem mais isso aqui, que simplesmente fica jogado também. E eu falo sobre essas questões não para ficar explanativo, se exacerbar em explicações, porque a gente tem ali algumas questões de simbolismo. Por exemplo, o filme se passa aqui no Natal e a gente tem várias questões que são símbolos natalinos, como Jesus Cristo, ou o próprio Papai Noel, as luzes, a decoração e tudo mais, e tudo isso é usado como elementos para criar ali algumas cenas que fazem composição dentro da narrativa do filme. E ali você já entende claramente, tá, o filme se passa no Natal, ele é um serial killer sádico, ele mata ali porque ele quer matar e ele gosta de torturar as pessoas, então ele está usando esses simbolismos natalinos porque ele está fazendo isso ali no Natal. Fica claro cenicamente, não precisa o texto ficar explicando. E eu acho que essas questões sobrenaturais, um pouco das questões de mitologia que são apresentadas para esses personagens, poderiam também ter uma maior definição assim, para que fique mais fácil, mais palatável e fique mais interessante para a gente acompanhar, para criar um mistério para que a gente consiga ter vontade de retornar para um quarto, talvez para um quinto, para spin-offs e coisas a mais que venham a acontecer dentro desse universo. Se você não tiver narrativa, se você não tiver estofo, se você não tiver mitologia, se você não tiver texto, se você não tiver história, se você não tiver nada ali dentro de toda essa conjuntura, dentro de todo esse crescimento que eles fazem ali, que faça com que você volte para entender, para buscar, para apreciar qual vai ser o próximo passo, porque as coisas têm ali um fio narrativo, um objetivo, um movimento que vai levar os personagens a isso, você não tem tanto interesse. Porque assim, para você simplesmente ver mortes, que às vezes são realmente inventivas, são criativas, são bem feitas, principalmente com o pouco orçamento, com os efeitos práticos que eles têm, não acho que é tão necessário, não acho que é uma coisa que vá tantas vezes trazer o público de volta. E eu acho que aqui em Terrifier eles precisam um pouco definir essas questões se eles quiserem ter uma franquia aí mais longeva do que ela definitivamente tem sido, né? Porque eu acho que já 3 filmes já é longevidade o suficiente para uma franquia. E se eles quiserem ter mais isso, eu acho que eles precisam encontrar mais texto e encontrar um pouco mais de formas interessantes, criativas, que vão além do sangue, além das vísceras, para fazer com que o seu público continue sendo atraído e continue interessado em assistir. Vídeo terminando, espero que vocês tenham curtido, hein? Se já assistiu Terrifier 3, você pode comentar aí o que você achou do filme. E não esqueça, claro, de deixar o like se você gostou do vídeo, muito importante você deixar o like. Se você não é inscrito no canal, também é muito importante que você se inscreva e para você não perder vídeo nenhum, é muito importante que você clique aí no sininho, porque assim, toda vez que eu postar vídeos, você vai ser notificado. Logo, logo a gente se vê de novo. Tchau!